Bem, abra sua Bíblia em João. Vamos para o texto bíblico. Caminho para a Páscoa. Estamos trabalhando e pensando em tudo isso, juntos. E eu quero ler com vocês o texto de João, capítulo 13. E quero ler com vocês os primeiros 5 versículos. A versão que eu tenho em minhas mãos é a nova versão transformadora, a NVT. E a palavra de Deus, com essa tradução, assim nos diz. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas que viera de Deus e que voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Feche seus olhos. Quero orar por você e por este momento. Paizinho querido, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre, e mais do que nunca nesta hora, agradáveis a Ti, ó Pai. Continue falando conosco. Obrigado pelas canções que já nos edificaram. Agora que seja a Tua palavra a nos edificar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estamos trilhando, pavimentando a nossa chegada para o domingo de Páscoa. Estamos caminhando, é o caminho para a Páscoa. E temos pensado na manhã, pelas manhãs de domingo, esta figura tão importante da Páscoa que nos remete a 100% a Jesus. Por isso o bíblico diz, antes da festa da Páscoa, novamente, João também, numa revelação progressiva, sendo amigo como ele estava então preparando, inspirado que foi por Deus, todo o território no momento do primeiro século para a consumação daquilo que era o plano de Deus. Jesus na cruz, crucificado em favor dos nossos pecados. E Jesus estava sendo preparado, ou o terreno estava sendo preparado para este momento. E é curioso, é interessante que João está preparando e novamente ele faz esta afirmação enfática, antes da festa da Páscoa, porque a Páscoa ela era importantíssima para o povo de Israel, mas ela é imprescindível para o povo cristão. A Páscoa ela era muito importante para o judeu, mas ela é imprescindível para o cristão. E a Páscoa, então, todos os seus símbolos, todas as suas imagens, todas as suas declarações, ela nos remete necessariamente, obrigatoriamente, a Jesus. Por isso, o apóstolo João, que escreveu o livro, ele vai então trabalhando esses sentimentos e lá no capítulo 1, no versículo 29 e no versículo 35, ele faz aquela afirmação. Quando João Batista, ele vê, presta atenção, olha quem está passando lá. É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Apontando para a Páscoa, preparando o coração daquele povo para a Páscoa. João, o evangelista, lá no capítulo 2, Jesus vai dizer que ele morreria e em 3 dias ele ressuscitaria, dizendo que o templo será destruído e o templo em 3 dias será reconstruído. E todo mundo ficou confuso, como o templo demorou 46 anos para ser construído. Como agora vem este e diz que em 3 dias ele vai reconstruir o templo. Eles não entendiam, mas estava se apontando para a Páscoa. Jesus estava falando da sua morte e da sua ressurreição. O templo seria destruído e em 3 dias ele seria reconstruído. Jesus está apontando para a cruz. O evangelho está sendo preparado. Tudo está sendo convergido para a cruz. E a Páscoa é a convergência dos nossos corações, das nossas mentes, dos nossos sentimentos para a cruz, para a crucificação, para Jesus morto e ressurreto. E a gente então vê esse preparo sendo feito também no evangelho de João. Mas curiosamente aqui então agora o evangelista vai fazer então 2 afirmações. Primeiro, Jesus sabia. E o que é que Jesus sabia? E segundo, Jesus servia. E como Jesus servia?
E a Páscoa é a lembrança de que Jesus sabia e que Jesus servia. Estava essa semana pensando um pouquinho a respeito de competência. Como que a gente pode ser mais competente? Como que a gente pode aprimorar, né, a nossa competência? E aqui, quando eu falo de competência, eu estou falando de a realização, né? Não apenas aquilo que me compete fazer, mas a maneira como eu tenho feito. E eu vi uma definição muito interessante a respeito de competência. Competência é saber. Quando a definição diz competência é saber, está relacionada a conhecimento. Saber é conhecimento. Então, competência é conhecer, é ter domínio, talvez, sobre um tema, é se aprofundar a um tema, é sair da superficialidade de um tema. Competência é saber. E aí ele estende saber fazer e saber ser e agir. Ou seja, quando eu tenho uma competência, eu tenho um conhecimento profundo a respeito de uma determinada área, eu tenho conhecimento profundo a respeito de quem eu sou, eu tenho um conhecimento profundo de como eu vou fazer, o que eu sei fazer a partir de quem eu sou, e isso traduz ação. Então, o que é agir? É conhecer um determinado assunto profundamente, saber como eu sou, e a partir de como eu sou, eu vou saber fazer aquilo que eu tenho como conhecimento. E quando eu olhei para esse texto, eu falei assim, Jesus era profundamente competente. Jesus é o exemplo de competência. Porque, primeiro, Jesus tem conhecimento profundo a respeito da sua missão. Segundo, Jesus, ele sabia quem ele era. Ele sabia que a partir de quem ele era, ele tinha que fazer. E ele sabia o que fazer a partir de quem ele era. E por isso ele agia. Jesus é o exemplo clássico de competência. Jesus é o exemplo... Desculpa, queridos. A orelha está pequena, eu vou pedir para crescer a orelha. Jesus é o exemplo prático de competência. Ele sabia o que fazer, quando fazer, como fazer e por que fazer. E é exatamente isso que o texto bíblico nos traz. Este exemplo de competência que Jesus tinha. Então, nós vamos responder a essas duas perguntas que João, o evangelista, levanta. Primeiro, o que é que Jesus sabia? Vamos ver juntos? O que é que Jesus sabia? Olha lá, no primeiro versículo, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo. Mas, curiosamente, quantas vezes nós vemos Jesus dizendo, não é chegado a minha hora? A gente vai lá no próprio livro de João, lá na festa do casamento de Caná da Galileia, Maria, a sua mãe, chama Jesus a fazer um milagre, né? Chama Jesus a poder então agir e anunciar para todo mundo o que ele vai fazer. E Jesus diz o seguinte, mulher, ainda não é chegado a minha hora. Quando nós olhamos também para o texto de João capítulo 7, versículo 30, Jesus também é impelido, convidado, desafiado a anunciar o seu ministério. E lá em João capítulo 7, versículo 30, ele assim nos diz, os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram. Perdão, gente. Li Lucas. João 7,30. E o texto bíblico diz assim, então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, pois ainda não havia chegado a sua hora. E quando nós olhamos outras passagens, vou ler mais uma, João capítulo 8, versículo 20. De novo, Jesus está sendo impelido a comunicar quem ele era e o que ele veio fazer. E o texto bíblico diz, Jesus fez essas declarações enquanto ensinava na parte do templo onde eram colocadas as ofertas. No entanto, não foi preso, pois ainda não havia chegado a sua hora. Então, nós vemos no ministério de Jesus muitas vezes essa expressão aparecendo. Não é chegada a hora. O próprio Jesus muitas vezes fazendo essa declaração. Não é chegada
chegado a minha hora. Agora chega o momento. O Evangelho de João, nos seus 5 últimos capítulos, Jesus está na intimidade com seus discípulos. O ministério público dele acabou. A partir do capítulo 13 de João, ele não faz ministério público. Agora ele está na intimidade com os discípulos. E na intimidade dos seus discípulos, ele diz: chegou a minha hora. Como nós já aprendemos nas manhãs de domingo. Não é Páscoa porque Jesus morreu. Jesus morreu porque é Páscoa. Jesus intencionalmente decidiu morrer na Páscoa. Jesus intencionalmente preparou toda a sua história, toda a sua jornada, todo o seu ministério para culminar com a Páscoa. E na Páscoa, ele morrer. Então, não existe Páscoa porque Jesus morreu. Jesus morreu porque existe Páscoa. E ali, para que o povo judeu e todos nós pudéssemos entender que tudo que estava sendo dito, desde Êxodo capítulo 12 até agora, estava se consumindo na pessoa e se cumprindo na pessoa de Jesus. Então, o texto bíblico diz: é chegada a minha hora. Jesus sabia que era chegado a hora dele. E ele estava à vontade quanto a isso. Ele estava seguro quanto a isso. Ele estava preparado para este momento. Agora, é interessante porque ele diz: é chegado a minha hora de deixar este mundo. E ele faz um acréscimo. Ele sabia que era hora de voltar para o Pai. Era hora de voltar para o Pai. No Evangelho de João, no capítulo 20... a gente vê Maria indo ao sepulcro naquela madrugada de domingo e encontrando a pedra removida e encontrando o sepulcro vazio. Maria fica perdida, Maria fica desorientada e ela vê alguém se aproximando dela e ela acha, o texto bíblico diz isso, que é o jardineiro. E então se dirige àquela pessoa que estava se aproximando dela, que ela entende que era o jardineiro, e diz assim: aonde colocaram o meu mestre? Me diga aonde ele está, que eu quero vê-lo. Aqui tem uma coisa incrível que acontece. Jesus diz: Maria. E Maria diz: Jesus. Mestre, que bom que o Senhor está aqui. E Jesus diz: não se agarre a isso, ou não me agarre. Vamos fazer essa cena melhorar? Vocês querem voltar comigo ao 1º século, na Palestina? Imagine a cena. Maria chega naquela madrugada e vê a pedra rolada, o túmulo aberto. Ela coloca a cabeça, ela entra e ela vê os panos, o corpo não está. Ela sai sem saber o que estava acontecendo, sem entender o que estava acontecendo, mesmo Jesus tendo dito que o templo seria destruído e ao 3º dia ele seria reconstruído, mas ninguém ainda tinha entendido que ele estava falando a respeito da sua ressurreição. Maria talvez estava lá atônita, preocupada, né? E agora, cadê o corpo? Alguém se aproxima, ela não reconhece que é Jesus, porque Jesus já está ressuscitado com o corpo de glória, seu corpo glorificado. E ela pensa que é o jardineiro. Cadê o mestre jardineiro? Jesus simplesmente disse: Maria. O texto bíblico diz que nesse exato momento, quando Jesus diz Maria, ela agarra Jesus, ela abraça Jesus. E eu fico imaginando a cena, talvez Maria sussurrando no ouvido de Jesus e dizendo: Jesus, que bom que o Senhor voltou. Que bom que essa coisa de morrer acabou. Que bom que o Senhor está entre nós. Que bom que o Senhor está aqui vivo. Que consolo é isso para mim? E Jesus olha para ela e diz assim: não me agarre. E ele complementa: porque eu ainda não voltei ao Pai. E Jesus sabia que ele precisava voltar ao Pai. Mas Jesus tinha decidido que antes de voltar ao Pai, ele se despediria dos seus amigos. Ele se despediria mais uma vez dos seus discípulos. E agora eu fico imaginando Jesus. Agora eu fico pensando em Jesus. Ele está aqui de novo. Ele está entre nós novamente. Ele morreu, ressuscitou, está entre nós. Precisa se despedir dos seus discípulos. E ele é amigo dos seus discípulos. E o coração dele, apaixonado pelos discípulos, chega na presença dos seus discípulos e se despede com lágrimas nos olhos.
porque já está com saudade de conviver com eles. Mas ao mesmo tempo em que ele está indo para se despedir dos seus discípulos, o coração dele já está cheio de saudade do Pai. E ele diz: eu não vejo a hora de voltar para o Pai, mas eu não posso voltar ao Pai sem me despedir dos seus amigos. Você já teve esse tipo de sentimento? De gostar de estar num lugar, mas querer voltar para o lugar que você não gostaria de ter saído? E você já tem saudade de quem você vai deixar, mas você já está com saudade e quer voltar logo para quem você deixou um dia? Esse era o sentimento de Jesus. Jesus estava ali se despedindo dos discípulos. Então, olha, depois da morte de Jesus na sexta-feira, ele trabalhou muito ainda. Podemos achar que Jesus morreu e já voltou ao Pai. Não, Jesus morreu e não voltou ao Pai. Ele apareceu a Maria. Depois ele se reuniu com seus discípulos. Tomé duvidou. Ele volta a se reunir com seus discípulos para provar para Tomé que era ele mesmo. E aí depois ele volta ao Pai. Eu fico imaginando: Pai, apresse esse processo aí, porque eu já fiquei muito longe do Senhor. Eu quero voltar para a glória, eu quero voltar para a eternidade. Mas eu não posso voltar para a eternidade porque eu amo. E eu os tenho os amado até o fim. E eu os tenho os amado até o fim. Mas Jesus sabia que ele tinha que voltar ao Pai. Você consegue entender esse sentimento de Jesus? Agora, talvez a coisa mais linda. O que é que tinha no tom de Jesus para Maria reconhecê-lo como mestre? O que é? Esses dias eu estive visitando algumas pessoas no hospital. E mesmo muitos dos hospitais já não tendo protocolo de uso de máscara para visitação, eu decidi entrar no quarto com máscara, para a preservação do paciente. E teve duas pessoas nesses últimos dias que eu fui visitar, que quando eu entrei no quarto, a pessoa já começou a falar como se eu fosse um médico ou um enfermeiro. E eu deixei a pessoa falar. E aí depois que a pessoa terminou de falar, eu disse assim: bom dia, você está bem? Ela falou: mas é o pastor? Eu falei: sim, é o pastor. Essas pessoas não tinham me reconhecido por causa do óculos, por causa da máscara, por causa do quarto escuro, alguma coisa assim. Mas quando eu abri minha boca, elas reconheceram. Elas reconheceram. Talvez vocês reconheçam a minha voz, mesmo que o meu cabelo esteja diferente, porque vocês me ouvem tanto, que qualquer lugar que eu falar, vocês vão reconhecer minha voz. Mas o que é que tinha no timbre, no tom de Jesus? Porque ele disse simplesmente: Maria. Maria levou um susto e disse: é você, mestre? Que bom que você está aqui. E ela abraçou. Ela já reconheceu pela voz. Será que a maneira doce como Jesus falou? Será que era o amor que provia da sua voz que foi transmitido? Será que era simplesmente o timbre de voz? A qualidade de voz? Eu só sei de uma coisa. Assim como aqueles jovens no caminho de Emaús reconheceram que eram Jesus quando ele partiu o pão, porque talvez Jesus tinha um gesto inigualável de partir o pão. Talvez Jesus tinha um gesto que era distintivo de partir o pão, que quando Jesus partiu o pão, aqueles jovens de Emaús perceberam que era Jesus e disseram: estávamos com ele o tempo todo e não tínhamos percebido. Não foi a voz que fez com que aqueles meninos percebessem que era Jesus, porque Jesus contou a eles o Evangelho, Jesus contou a história desde o passado até o presente, e eles não se tocaram que eram Jesus, ainda que o texto bíblico diz que o coração deles ardia, bem que quando ele falava aquelas palavras de poder, o nosso coração ardia. Quando Jesus partiu o pão, que os olhos se abriram, porque talvez Jesus tinha um jeito indistintivo de partir o pão. No caso de Maria, foi a voz, porque talvez para Maria, a voz, Jesus tinha um jeito indistintivo de se dirigir a ela. E ela entendeu que era Jesus. De hoje, qual é o jeito indistintivo que Jesus se apresenta a você? Como ele fala com você? Como você sabe que é ele se aproximando? Como você sabe que é ele
participando da sua história? Como você sabe que é Ele ao seu lado? Como você sabe que é Ele caminhando com você? Como você sabe que é Ele que está fazendo? É Ele quem fez, é Ele quem está falando, é Ele quem está agindo. Eu só sei que para Maria, quando ela ouviu da boca de Jesus, Maria, ela disse, não preciso nem virar, como se ela estivesse com as mãos nos olhos, adivinha quem é? Como se Jesus estivesse brincando com ela. Não, Maria, não é o jardineiro, adivinha quem é? E ela diz, é o Senhor. Esse tom, essa doçura, essa palavra, era assim que o Senhor sempre se dirigia a mim. Era assim que o Senhor me chamava. Ela se desmanchou diante de Jesus. Jesus precisava voltar ao Pai. Mas antes de voltar ao Pai, ele tinha que ter mais um momento com seus amigos. Antes de voltar ao Pai, ele tinha que caminhar mais um pouco com seus amigos. Jesus sabia disso. Jesus tinha essa convicção. Outra coisa que Jesus sabia, olha o versículo 3 comigo. Jesus sabia que o Pai lidera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Jesus tinha plena convicção de quem ele era. A sua identidade estava firmada na pessoa de Deus. A sua identidade estava fortalecida na pessoa de Deus. A sua identidade estava fortalecida naquilo que Deus já havia declarado a respeito dele. Veja, Jesus sabia. Jesus não ficava indeciso quanto às coisas a respeito do que diziam dele, do que não diziam a respeito dele, porque ele tinha clareza de quem ele era. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera a Deus e voltaria para Deus. Jesus estava seguro disso. E por isso ele poderia fazer tudo o que ele fez. Por isso ele poderia realizar tudo o que ele realizou. Porque ele tinha segurança de quem ele era. Tinha segurança de que o momento dele aqui na terra tinha um propósito específico e que seria temporal e que daqui a pouquinho ele voltaria para Deus e continuaria na eternidade, vivendo a eternidade como ele sempre viveu. Jesus então tinha clareza a respeito de quem ele era. Isso fazia com que Jesus pudesse agir da maneira como ele agiu. Ele tinha conhecimento, ele sabia quem era, ele sabia fazer, por isso ele agia. Jesus era competente, extremamente, 100% competente e 100% exemplo de competência. Quando a gente olha para esta afirmação de que Jesus sabia que o Pai lhe havia dado autoridade sobre todas as coisas, é a certeza da segurança que Jesus precisava para prosseguir dentro dos desafios dele. Na manhã de hoje eu quero fazer você a pensar um pouquinho a respeito disso. Você tem celebrado quem você é? Um dos grandes desafios na minha vida, muitas vezes, é celebrar quem eu sou. Às vezes eu estou sempre querendo ser alguém que eu não sou e não celebro quem eu sou. Na manhã de hoje eu quero convidar você. Você tem celebrado quem você é? Você se gosta? Você gosta de quem você é? Você gosta do que você tem feito? Você gosta de como você tem feito? Você gosta de você? Quando você olha no espelho, você se faz declaração de amor? Você se olha no espelho e você diz, estou extremamente apaixonado por você. Você é lindo demais, você é linda demais. Ou você é aquele que continua dizendo, puxa, por que eu faço isso? Por que eu sou aquilo? Por que eu estou sempre assim? Na manhã de hoje, Jesus está convidando você a celebrar você. A celebrar quem você é. Esta é uma lição que eu tenho tentado aprender diariamente. De olhar no espelho e sair satisfeito daquilo que eu vejo, não pela aparência física, mas por aquilo que de fato eu sou e que muitas vezes nem todos conseguem ver. E eu não tenho que provar para todo mundo quem eu sou. Eu tenho que simplesmente saber quem eu sou e celebrar quem eu sou diante de Deus. Porque quando Deus me fez, Ele não errou, igreja. Ele não errou quando me fez. O pecado me estragou, mas Deus não errou como me fez. E por isso eu estou caminhando dia a dia com Jesus para chegar de volta
perfeição de como Deus me fez e longe do pecado que me estragou. Mas Deus não errou quando lhe fez. Deus não errou quando te fez mais quietinho. Deus não errou quando te fez mais falante. Deus não errou quando te fez mais introspectivo. Deus não errou quando te fez mais arrojado. Deus não errou quando te fez. E você precisa na manhã de hoje celebrar quem você é, porque a Páscoa é a lembrança de que Jesus celebrava quem Ele era. Eu sou o Filho de Deus, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que eu não posso fazer, eu tenho toda a autoridade, e eu não uso essa autoridade em benefício próprio, eu só faço o que o Pai pede para eu fazer, eu só faço o que o que eu vejo o Pai fazer, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer, o Pai falar, o Pai sentir. Esse é Jesus, que na sua segurança em ser filho de Deus, celebrava quem Ele era. E na manhã de hoje eu quero convidar você, celebre quem você é. E já que nós estamos no ano da graça, e eu tenho que reforçar isso para você não esquecer, você é uma gracinha, meu irmão, minha irmã. Você é uma gracinha de Deus. Coisa linda do Pai. O menininho do papai. Celebre quem você é, por favor. Seja menos carrasco com você, menos exigente com você, menos cobrador com você. Se culpe menos. Não estou falando para a gente se acomodar no nosso pecado, mas eu estou falando para a gente celebrar quem somos. Porque Jesus só fez o que pôde fazer porque Ele era quem Ele era. Grave isso. Jesus só pôde fazer que Ele fez porque Ele era quem Ele era e Ele celebrava quem Ele era, e quando Ele celebrava quem Ele era, Ele celebrava servindo. Jesus sabia quem Ele era, mas Jesus sabia e Jesus então fez duas coisas. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai, e Jesus sabia que Ele era Filho de Deus, tinha autoridade sobre todas as coisas, que viera de Deus e que voltaria a Deus. E Jesus fez duas coisas. Primeira coisa que Jesus fez, está lá? Ainda no versículo 1. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Então o que Jesus fez? Amou. Jesus decidiu amar o homem. Jesus decidiu amar o ser humano. Jesus decidiu amar a mim, amar a você. E é interessante porque também João vem preparando essa declaração de amor de Deus em todo o seu evangelho, a ponto de chegar em João capítulo 10, quando ele vai falar sobre o bom pastor, e ele vai lá em João capítulo 10, no versículo 11, vai dizer: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ali Jesus está deixando claro que a Páscoa estava se aproximando. E ele, como bom pastor, estava disposto, por amor, a morrer e a levar a culpa de algo que ele não fez e assumir a culpa de algo que não era responsabilidade dele. Ele estava disposto a assumir a culpa dos nossos pecados, mesmo ele sendo o sumo sacerdote que nunca pecou e que não há dolo algum nele, mas ele assumiu essa culpa por amor a mim, por amor a você. Ele assume essa culpa. Ele nos amou e continua nos amando. Na manhã de hoje, eu quero que você sinta, que você se veja como alvo do amor de Deus. Deus te amou. Deus continua te amando até o fim. Mas Ele fez outras coisas. Ele serviu. Amar e servir. Eu acho que é o papel de todo cristão. Porque foi o que Cristo fez. Amou e serviu. É o slogan do nosso Inova. Temos trabalhado com os voluntários do nosso Inova com esse slogan. O Inova existe para amar e servir. Mas eu acho que esse deve ser o slogan de todo cristão. Todo cristão existe para amar e servir. Amar a quem? Amar a todos que Deus colocar no nosso caminho. Amar a todos aqueles que na história da nossa vida nós tropeçarmos neles. É amar aqueles que cheiram como nós cheiramos. É amar aqueles que sentam
da mesma forma como sentamos. É amar aqueles que pensam da mesma forma como nós pensamos. Mas talvez é amar também aqueles, talvez não, é também amar aqueles que não cheiram como nós cheiramos, que não pensam como nós pensamos, que não sentam aonde nós sentamos, que não comem o que nós comemos, que não andam pelas ruas que nós andamos, que não frequentam os lugares que nós frequentamos, que não faz parte do nosso elo mais íntimo de relacionamento. A palavra de Deus nos chama a amar porque Jesus nos amou até o fim, e agora é reflexo daqueles que são cristãos, cristos pequenos, aqueles que estão refletindo a imagem de Jesus Cristo sobre a face da terra e tornando Jesus Cristo acessível e disponível a amar como Jesus amou e servir como Jesus serviu. A primeira vez que eu olhei para esse texto e fazendo uma pesquisa a respeito desse texto, e a gente pensando no serviço, veja lá o versículo 4. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e colou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Primeira vez que eu estudei, a grande pergunta é possível o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, fazer o trabalho de um escravo? Porque naquela época, o serviço de lavar os pés era serviço de escravos. Então o anfitrião da festa, aquele que ia receber os convidados, deixava um escravo à porta da casa e ali então estava com ele uma bacia e uma toalha. E todos que entravam na casa antes lavavam os seus pés, empoeirados e suados, da jornada e da caminhada longa da Palestina. Não tinha asfalto, não tinha frio, era barro, era terra, era pó. Imagine você andando longas distâncias, debaixo do deserto, o pé suando, o barro colando, ou a terra colando no pé, e você chega com o pé vermelho. É o povo do pé vermelho. Israel era o povo do pé vermelho. Chegava com o pé vermelho na casa das pessoas. E ali o escravo é quem lavava esses pés. Jesus é o anfitrião. E intencionalmente ele não coloca um escravo na porta. Porque naquela noite ele se faria de escravo para aquelas pessoas. Ele se faria de servo para aquelas pessoas. Ele se faria de alguém que prestaria um serviço que ninguém queria prestar, mas Jesus prestaria esse serviço. E aí a pergunta: pode o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus do céu e da terra, fazer o serviço que ninguém quer fazer? E a pergunta não deve ser essa. A afirmação deve: porque Jesus é o Rei dos Reis, porque Jesus é o Senhor dos Senhores, porque Jesus é o Deus dos céus e da terra, Ele tem que lavar os pés dos seus discípulos. Porque numa sociedade onde a nossa identidade está fortalecida, não naquilo que somos, mas naquilo que fazemos, Jesus vem na contramão disso tudo e diz: o que eu faço não denigre quem eu sou, mas muito pelo contrário, o que eu sou me leva a fazer o que eu faço. Nenhum de nós, na nossa arrogância, no nosso orgulho, na nossa maneira vil de viver, de achar que as pessoas têm que nos amar por aquilo que fazemos e não por aquilo que somos, chegamos a fazer o trabalho de um escravo, porque temos medo do que as pessoas vão falar e pensar a respeito de quem eu sou. Mas Jesus vai na contramão disso tudo. Ele não está preocupado porque ele sabe que viera do Pai, ele sabe que voltaria para o Pai. A identidade dele está tão consolidada, tão forte, que o que ele faz não traz mérito para quem ele é. Na manhã de hoje, não deixe de fazer o que Deus tem pedido para você fazer. Não deixe de fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração por fazer, por você achar que aquilo que você vai fazer vai trazer demérito à sua identidade, porque não traz. Muito pelo contrário, vai fortalecer a sua identidade, porque só na segurança de Jesus, de saber que ele era filho de Deus, que o pôde levá-lo a lavar os pés dos seus discípulos. E agora, imaginando a cena. Igreja, você que é mamãe, você que tem aquele bebezinho com óleo dentro da banheira, e aí chega a hora de lavar os pés do seu bebê. Eu me lembro as primeiras vezes que a gente foi dar banho
Julinha, completamente inexperiente, né? Eu do lado da banheira, a sogra orientando do outro lado da banheira e a Lília no meio com a Julinha no colo. Passou aquele óleo, né? Porque a pele dela já estava, né, descascando, trocando, não sei como que chama, escamando. Passou aquele óleo. Mas acho que a Lília queria ver a pele dela tão bem, que ela passou tanto óleo que depois a gente não conseguia nem segurar a Julinha. Foi quase o primeiro afogamento dentro de casa. Mas aí chegou a hora de lavar o pé dela. Até hoje, igreja, eu sento no sofá, a Julinha vem do quarto, deita no sofá e coloca o pé dela no meu colo. O que ela quer? Massagem no pé. E eu pego o pé, aquele pezinho da Julinha, né? Passando a mão entre os dedinhos dela, tirando aquelas coisinhas que ficam no meio, sabe? Aquelas coisinhas pretas assim no meio, passando assim, tirando aquelas coisinhas. Mas era um pé tão pequenininho, você tem que passar com calma, com carinho. Irmãos, acho que não tem nada mais afetuoso do que lavar o pé de alguém. Vocês acham que pé é feio ou bonito? Não, pé é simplesmente pé, né, gente? É um negócio esquisito. Uns com o dedo torto igual o meu, outros com o dedo mais curto, outros mais comprido, outros com as unhas encravadas. Não, vamos parar de falar sobre isso, até nojo já. Mas, irmãos, não tem nada mais afetuoso do que você pegar um pé e lavar. E passar, né, o óleozinho entre os dedos. E cuidar da frieira. Não, chega, pastor, está exagerando. Eu fico imaginando Jesus pegando a bacia, tirando o manto, colocando o avental, pegando a toalha e dizendo: Pedro, vem cá, deixa eu lavar seu pé. E ali afetuosamente, lavando o pé do Pedrão, aquele que está sempre, né, dando com os dois pés no peito de Jesus, né? Que negócio é esse que vai embora? Não tem nada disso não, né? Que vai negar você? Quem sou eu para negar você? Nego nada. Pedrão está sempre com os dois pés no peito de Jesus. E aí, Jesus pega o pé de Pedro, vermelhinho, suado, com cheirinho delicioso, cheio de terra. Passa o dedo entre os dedos do pé de Pedro. Afetuosamente, amorosamente, delicadamente, lava os pés de Jesus. Lava os pés de Pedro. Talvez lavar os pés de João seja fácil, né? O discípulo amado, bonzinho. Mas ele teve que lavar os pés de Judas, que logo em seguida iria trair. Ele chama: Judas, agora é você, vem cá, meu filho. E aí Jesus, Judas, o traidor, aquele que entregaria ele aos soldados, aquele que está botando a mão no pão que Jesus preparou. E Jesus também sabia disso, que Judas o ia trair. Ele não foi pego de surpresa. O versículo 2 nos dá essa garantia. E outros versículos do Evangelho diz que Jesus sabia. Jesus sabia que também Judas seria o traidor. Mais uma coisa que Jesus sabia. E ali, afetuosamente, massageando os dedos, massageando a sola do pé, né? E limpando os pés de Judas pacientemente, numa maneira afetuosa, amorosa, carinhosa. Jesus fez isso. Porque ele amava. Porque ele servia. Ele amava porque ele sabia quem ele era. E ele sabia quem nós somos. Ele servia porque ele sabia quem ele era. E sabia quem nós somos. A Páscoa é a lembrança de que Jesus nos amou até o fim. Deixe na manhã de hoje Ele fazer a massagem de escalda-pés que você tanto está precisando na sua vida. Eu sei que o Al me ajudou um pouco na mensagem dessa semana, né? Entregou para vocês, meninas, aí as ervas para vocês fazerem escalda-pés. Espero que vocês estejam usando. O maridão esteja aí na cozinha, né? Esquentando a água na bacia, né? Trazendo água filtrada para você, colocando, né, ali, trazendo a toalha, para não deixar você colocar o pé no chão e dali você vai direto para o quarto dormir, descansar. Mas na manhã de hoje, Jesus está convidando você a colocar os seus pés no colo dele
E Ele quer massagear os seus pés. Não tem nada mais gostoso do que uma massagem nos pés, não é? Eu gosto de beliscar o pezinho da Julinha, né? Gosto de beliscar. Até hoje. O jeito de fazer massagem. Talvez Jesus queira beliscar um pouquinho sua sola do pé tão cansada, tão triste, tão abatida, tão exausta. Deus quer tirar tudo naquilo que na sua vida tem apertado o seu calo. Jesus quer na manhã de hoje tirar tudo aquilo da tua vida que nesta hora tem apertado o seu calo e massagear os seus pés. Porque o prazer dele é servir você. E não em detrimento a fazer o que você precisa, não só o que você quer. Porque Deus não está aqui para fazer o que queremos, mas aquilo que precisamos. E nisso Ele nos serve. Mas Ele o serve porque Ele te ama. E Ele o serve porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Talvez você esteja tão cansado de viver uma vida desconecta de Jesus, que na manhã de hoje você precise correr aos braços dele, como Maria fez. A minha oração é que nesta hora, Jesus esteja sussurrando ao seu coração de uma maneira tão inconfundível, que você possa fazer como Maria. Obrigado, Mestre, por estar aqui. E agarrar o Mestre, e caminhar com o Mestre, e viver com o Mestre. Essa é a minha oração na manhã de hoje. Porque Páscoa é essa lembrança. Que Jesus veio para amar e servir. E nos ensinar a celebrar quem somos. E a partir de quem somos, levar outros a celebrarem o que eles são. Por meio do nosso amor serviçal. Amor altruísta. Amor de entrega. Amor de dedicação. Qual é o seu coração na manhã de hoje? Onde o calo mais tem apertado nas suas emoções? Onde o calo tem mais produzido preocupação para você na manhã de hoje? Deixa Jesus servir você com uma bela massagem e amando você. Se permita ser amado por Jesus na manhã de hoje. Feche seus olhos. Quero orar com você agora. Quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida agora. Paizinho querido, obrigado por este momento tão singular. Obrigado por vidas tão preciosas. Obrigado por nos reunir debaixo desse teto de uma maneira singular. Pai querido, que todos, quer seja aqui no ambiente presencial, quer seja no ambiente online, possam agora sentir o toque do Senhor. Assim como aqueles meninos no caminho para Emaús perceberam a tua presença quando Jesus partiu o pão, assim como Maria percebeu a sua presença quando Jesus disse o seu nome, o Senhor sabe como eles vão identificar a tua presença na manhã de hoje. Se faça singular, pessoal, inigualável a estes que aqui estão, ó Pai, e aonde os teus filhos estiverem e quando eles estiverem, ó Pai. Faça o povo sentir a tua presença agora, ó Pai. Abraça este povo em amor, ó Pai. Guarda-os com teu poder, ó Pai. É o que eu te peço. É o que eu clamo agora, ó Pai. E se entre nós existir alguém que ainda não tem um relacionamento pessoal com o teu e através do teu filho com o Senhor, ó Pai, que seja tempo de salvação em tua casa na manhã de hoje. O meu desejo é que ninguém saia desse santuário
sem a certeza de passar a eternidade com Jesus e de poder te chamar de amigo e pai. Fale a Deus de maneira irresistível, como o Senhor fez com Maria, aqueles que aqui estão nesta condição, de terem a necessidade de andar com Jesus e por Jesus. Por isso, ó Pai, eu peço licença ao Senhor. Enquanto você ora, meu irmão querido, se você precisa de Jesus na manhã de hoje, você precisa entregar a sua vida e o seu coração a Jesus. Se você precisa sentir amor de um lava-pés amoroso, se você precisa sentir este amor de alguém que está disposto a dar a vida dele por você, como ele já o fez e continuará dando tudo que ele tem por você e para você. Se você precisa desse sentimento de pertencimento na manhã de hoje, Deus está te chamando e está te convidando a ficar em pé nesse santuário e consagrar a sua vida, os seus dias, o seu futuro a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. É o que eu peço. Fique em pé nesse santuário e entregue agora a sua vida a Jesus. Alguém pode ficar em pé nesse santuário e entregue agora a sua vida a Jesus. Se você está do lado de alguém, você está tímido, fala assim: fique em pé comigo, me ajuda nesse momento, pegue na minha mão, me ajude. Talvez ele ou ela vai poder te ajudar. Fique em pé agora nesse santuário e entregue a sua vida a Jesus. Você não está assumindo um compromisso com essa igreja local, nem com qualquer igreja. Você está assumindo um compromisso com Jesus. Um Jesus que te ama de maneira bem distintiva, personalizada, pessoal. Fique em pé agora, em nome de Jesus. E entregue a sua vida a Ele agora. É o que eu convido você a fazer. Há alguém? Há alguém? A minha teimosia insiste a fazer a pergunta mais uma vez. Se Deus falou com você, não espere alguém levantar para que você tenha coragem de fazer isso. É com você que Deus está falando? Fique em pé você. Cada um responderá pela sua decisão. Fique em pé agora. Na autoridade, no nome de Jesus. E no poder que há na sua palavra. Essa palavra que toca e transforma. Eu convido você a ficar em pé. Paizinho, eu consagro este povo aos teus cuidados. Eu entrego essas vidas a ti. Peço que o Senhor continue falando ao nosso coração, aonde estivermos, por onde andarmos. Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Paizinho querido, visita-nos com a tua graça durante este domingo. E a mensagem de hoje continue reverberando sobre toda a semana. E que possamos, ó Pai, tomar a decisão certa, que é atender ao seu chamado, e não a decisão errada de resistir ao teu chamado. Porque ninguém teu chamado. E que a decisão seja viver a tua vontade. Abrace agora este povo querido em amor. Povo teu, povo da cruz, povo do qual nos lembra que o teu sangue da cruz não foi em vão. Aqui está a prova, Deus amado, do poder da cruz e do sangue vertido naquela cruz. Não foi em vão, ó Pai, o teu plano. Oh Jesus, não foi em vão o teu sacrifício entre nós. Estamos nós aqui como prova, pequena prova, parte de uma prova gigantesca,
de que o sangue de Jesus tem poder e continuará a ter. Assim, na autoridade deste nome e na autoridade do sangue vertido na cruz, é que eu oro agora, dizendo amém e amém. Fique em pé.